Nesse módulo de encaminhamento de logs e eventos, né, a gente vai aprender um pouco mais sobre como capturar um dado, como ler um arquivo de texto, como configurar um log e encaminhar esses logs para dentro do Splunk ali da forma correta, né? Mas antes, a gente vai passar aqui uma visão de como é que é esse processo de indexação dentro do Splunk, né? Então, indo aqui para a tela, né? É, basicamente, o processo de indexação ele é dividido em três fases, né? A fase de input de dados, né? Que é onde o dado está sendo imputado, né? E está sendo encaminhado. A fase de passing dos dados, então onde é que passa a hora que o dado está sendo ali transformado, está sendo modelado, está sendo criado os campos, então existe essa fase, que é a fase de passing de dados, e a fase da indexação propriamente dita, né? Que é a fase ali onde, a partir do momento que essa fase é passada por essa fase, o licenciamento começa a tocar, né? Para a gente entender um pouco melhor todas essas fases, eu trouxe um desenho aqui para tentar exemplificar, né? Toda essa fase. Então, a fase do input dos dados é a fase aqui, ó, lá nos encaminhadores, né? Tanto no Heavy Forwarder quanto no Universal Forwarder, é onde o dado está sendo imputado dentro do forwarder para ser encaminhado, né? Tanto para os indexes quanto propriamente para o Heavy Forwarder, né? O segundo ponto que a gente comentou é o parsing, né? Então, aqui é onde vai acontecer as transformações, o descarte de logs, as criações de alguns campos que são indexados, campos indexados lá em tempo de indexação, né? Então, aqui é a fase do parsing, onde vai acontecer todo esse descarte ou essa transformação. Beleza? A partir do momento que essa transformação foi feita, esse descarte foi realizado, essa configuração está ok, o próximo passo é a indexação. Então, para passar para a indexação, o licenciamento já está contando, né? Então, daqui do parsing para trás, não conta licenciamento, né? O licenciamento ele conta a partir do parsing, né? Então, a partir do momento que você já transformou, é exatamente isso que você quer indexar, é isso que o Splunk ele vai contar no licenciamento, beleza? Então, passou por esse licenciamento, né? E passou pelo licenciamento, o dado ele é indexado propriamente dito, né? Então, como a gente já passou lá pela aula de indexer, essa indexação ela é feita lá dentro do disco, né? Então, os logs eles vão ser salvos dentro de diretórios, dentro dos discos, de forma criptografada, né? De maneira que somente o Splunk consiga entender, né? Então, você precisa de uma instância do Splunk para ler aqueles logs. Então, beleza, a gente passou ali pelo processo de indexação, vamos entender um pouco melhor dos tipos de entradas de dados, né? Então, basicamente, existe N maneiras para colocar dados dentro do Splunk, né? Então, a gente tem via upload, né? A gente vai fazer via upload, tem via TCP ou UDP, então você abre uma porta no Splunk, ou no Universal Forwarder, ou no próprio Index, ou no Splunk, no nosso caso vai ser no Splunk lá Basic, né? A gente configura uma porta para receber os dados e os dados são encaminhados para aquela porta e o Splunk começa a indexar, né? O Splunk também ele recebe via HTTP, então você pode configurar ali um HTTP Event Collector, como é chamado dentro do Splunk, né? Então você abre uma porta lá HTTP para receber esses dados. Aí você configura a sua aplicação, o seu log, de forma que ele vai enviar para essa porta HTTP com um token ali de sessão, ele autentica e o Splunk começa a indexar esses dados também, né? E a maneira mais comum também, que é por arquivos e diretórios, né? Ali com o Universal Forwarder lendo um arquivo ou lendo um diretório completo e encaminhando esses dados para dentro do Splunk, né? Esse processo aqui a gente vai fazer
na aula prática, né? Que é exatamente configurar a nossa instância para ela receber logs de agente. Por default, o Splunk não vem com isso configurado, a gente precisa configurar na mão, abrir a porta default ali, que é a porta 9997, né? Para receber esses dados dos agentes. Beleza, pessoal? Então, para essa aula era isso e até a próxima aula. Obrigadão.